Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Olá e bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa das mensagens mais diretas e, francamente, um pouco aterrorizantes da Bíblia. É o capítulo 7 do livro de Ezequiel. Uma profecia que, olha, não mede palavras. É um alerta para uma sociedade que estava ali na beira do abismo, mas se recusava a olhar para baixo. As nossas fontes aqui são alguns guias de estudo bíblico que realmente dissecam esse capítulo. E a nossa missão é entender a urgência por trás de uma frase que se repete, sabe, quase como um tambor de guerra. O fim vem. Vamos explorar o que isso significou para Jerusalém e por que essa mensagem ainda ecoa tanto. E o coração de tudo isso, um dos guias chama de texto áureo, que está lá no versículo 6. Haverá fim, vem o fim, despertou-se contra ti. É quase uma sentença final, né? Totalmente. E essa sentença era um choque absoluto. É crucial a gente entender o contexto. O povo de Jerusalém vivia com uma certeza, quase uma arrogância, de que a cidade era intocável. A famosa ideia do nós temos o templo, certo? Exatamente. Eles pensavam, nós temos o templo de Deus aqui. O que poderia acontecer com a gente? Era uma segurança baseada no passado, sabe? Numa glória que já não correspondia à realidade. A realidade da corrupção, da idolatria que eles viviam no presente. Isso. A profecia de Ezequiel não chega como um sussurro de aviso. Ela chega tipo como uma marreta, quebrando essa ilusão. Bom, vamos começar por aí então. Essa insistência na ideia de a chegada do fim. A mensagem é martelada verso após verso. Vem o fim vem, despertou contra ti. Não deixa espaço para interpretação, né? Porque essa repetição tão enfática parece quase uma contagem regressiva. É, exatamente isso. É uma ferramenta psicológica muito poderosa. A repetição serve para romper uma barreira de negação. Uma barreira muito, muito forte. Para a mentalidade da época, a destruição de Jerusalém era inconcebível. Seria como alguém hoje dizer que o sol não vai mais nascer. Entende? Eles se agarravam à ideia de que, enquanto Deus existisse, sua cidade e seu templo estariam de pé. Então Ezequiel precisa repetir, para que a ficha finalmente caia. Para dizer, gente, acordem. O que vocês consideram eterno está prestes a desmoronar. E ele deixa claro que a autoridade para dizer isso não vem dele. O texto começa com aquela fórmula: veio a mim a palavra do Senhor. É como se ele dissesse, olha, não atirem no mensageiro. Eu sou só o porta-voz. Perfeito. Isso estabelece que não é uma análise política do Ezequiel. Não é uma opinião pessimista dele. É uma declaração divina. E essa declaração tem um fundamento muito claro que aparece logo no início. Que é a justiça do juízo. Exato. O juízo é justo. O versículo 3 diz: te julgarei segundo os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. Essa parte é fascinante. Não é um Deus agindo por capricho, por um impulso. A mensagem é que a consequência está de alguma forma embutida no próprio ato, né? Ele diz que vai pôr sobre ti todas as tuas abominações. É como se a sociedade fosse forçada a se afogar no próprio lixo que produziu. Essa ideia é muito poderosa. É uma imagem perfeita. O juízo aqui é um espelho. As abominações que os estudos detalham, idolatria, violência, ganância, corrupção judicial, elas não são só o motivo do castigo, elas se tornam um instrumento do castigo. Ah, entendi. O mal que eles praticaram em segredo, achando que ninguém via, agora se torna o agente visível público da sua destruição. A paciência divina, que por séculos esperou por uma mudança, ela simplesmente chegou ao seu limite absoluto. E esse limite não se manifestou como, um raio caindo do céu, certo? A análise que a gente viu mostra que o fim foi, na verdade, a própria sociedade desmoronando por dentro, em todos os níveis. Quase como uma falência múltipla de órgãos de um corpo que já estava doente. Sim, a implosão é total. A profecia descreve o colapso em 3 frentes principais.
Primeiro, o colapso religioso. O texto menciona o dia do tumulto que viria sobre os montes, e os montes eram os locais de culto, tanto o templo em Jerusalém, quanto os altares idólatras espalhados pela terra. Ou seja, o juízo começa justamente nos lugares que deveriam ser a fonte de proteção espiritual. Tem uma ironia amarga nisso. Uma ironia devastadora. A alegria religiosa. Mesmo a falsa alegria dos rituais vazios, sabe? Ela se transforma em pânico. É um recado direto. Religiosidade externa, sem justiça, sem um coração voltado para Deus, não serve de escudo para nada. Biblicamente, isso é um padrão. O juízo sempre começa pela casa de Deus. Onde há mais luz, a responsabilidade é maior. E essa podridão toda se espalha para o tecido social. Tem uma frase no texto, no versículo 11, que é de arrepiar. Levantou-se a violência para servir de vara perversa. Pensa no que isso significa. A própria violência que eles praticavam uns contra os outros, ela se torna a arma que os destrói. Não é um inimigo externo que os pune com uma arma desconhecida. Não. Eles são punidos pelo próprio mal que cultivaram. A justiça divina que é quase poética, de uma forma terrível. A sociedade colhe exatamente o que plantou. Então, a violência que eles usaram para oprimir os pobres, para tomar terras, agora se volta contra eles mesmos. A vara da perversidade se torna o seu próprio carrasco. Exatamente. E o resultado é a aniquilação. O texto é brutalmente claro sobre isso. Nada restará. Nem a riqueza, nem o prestígio, nem a fama, nem a beleza. Toda a estrutura social que eles construíram sobre a injustiça é pulverizada. E isso nos leva direto ao terceiro colapso, o econômico. Sim, o caos é tão profundo que até as coisas mais básicas da vida, como o comércio, perdem o sentido. O versículo 13 diz algo bem específico. Porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu. À primeira vista parece uma frase meio estranha. Mas é um símbolo poderosíssimo da perda total de futuro. Contratos, propriedades, acordos comerciais, tudo isso vira pó. A ideia de comprar e vender, ela pressupõe que vai haver um amanhã, né? Que a propriedade vai ter valor, que a sociedade vai continuar funcionando. A profecia diz: esqueçam, não há mais futuro para este sistema. A confiança, que é a base de qualquer economia, desaparece completamente. É a falência da segurança baseada em coisas materiais. A carteira de imóveis, as economias, a estabilidade do mercado. Nada disso importa quando a própria estrutura da realidade está desabando. Isso prepara o cenário para a reação humana. Como uma sociedade reage quando seu chão desaparece? Quando todas as suas certezas se desfazem. O quadro que o texto pinta é de desespero absoluto. É aqui que a gente vê a angústia e a impotência em estado puro. É um desespero coletivo. E o texto nos dá detalhes visuais muito fortes. As pessoas se vestem com um pano de saco, um símbolo universal de luto, de humilhação profunda na cultura da época. O orgulho nacional que eles ostentavam dá lugar a uma vergonha que cobre o rosto de todos. Mas tem uma camada mais profunda e uma observação crítica. Essa angústia toda não é um arrependimento genuíno, né? É mais um medo de quem foi pego no pulo. Essa é a distinção fundamental. Eles não estão chorando porque ofenderam a Deus ou porque traíram a aliança. Eles estão chorando porque as consequências chegaram. É o lamento pelo sofrimento, não pelo pecado. É o desespero de quem perdeu tudo, não a transformação de quem quer mudar de caminho. É uma reação, não há arrependimento. E a imagem que talvez resuma tudo isso da forma mais impactante é a do versículo 19. A sua prata lançarão pelas ruas e o seu ouro lhes será como sujeira. É difícil imaginar algo mais forte que isso. O que eles mais amavam, o que definia seu status, seu poder, vira lixo. Pensa nisso por um segundo. A coisa pela qual eles provavelmente mentiram, roubaram, oprimiram, a sua segurança máxima se torna um peso inútil. Algo que eles jogam fora com nojo. Por quê? Porque no dia da indignação do Senhor, como o texto chama, não dá para comer ouro. Dinheiro não compra segurança contra a espada, não satisfaz a fome, não aplaca a angústia da alma. Isso escancara, de um jeito quase físico,
o quanto a idolatria por bens materiais é inútil. O texto diz que a própria riqueza foi o tropeço para cair em iniquidade. É um ciclo que se fecha de forma terrível. Exatamente. Eles usaram a prosperidade para se sentirem autossuficientes, para se afastar de Deus e financiar a própria corrupção. E agora, no dia do juízo, a total inutilidade dessa mesma riqueza se torna parte da sua condenação. A mentira que eles acreditaram a vida inteira é exposta da forma mais brutal possível. E no meio desse caos todo, onde estavam os líderes? Os sacerdotes, os anciões, os profetas. O povo deveria estar correndo para eles, buscando uma palavra de orientação, de esperança. E eles correram. Mas a resposta que encontraram é talvez a parte mais assustadora de todo o capítulo. O colapso final, o golpe de misericórdia, é o silêncio da liderança. O versículo 26 é explícito. O povo busca uma visão do profeta, mas não há nada. Eles buscam a lei do sacerdote, mas a lei se foi. Buscam o conselho dos anciões e eles não têm mais sabedoria para oferecer. É o abandono completo. É como se Deus dissesse: vocês não queriam me ouvir? Então agora terão o silêncio que tanto buscaram. E esse silêncio é o próprio juízo. É o juízo na sua forma mais profunda. Quando uma cultura, uma nação despreza a verdade por tempo suficiente, chega um momento em que a fonte seca. Deus permite que sejam entregues à confusão que escolheram. A liderança falha porque ela mesma já tinha abandonado os fundamentos. Sem palavra, sem lei e sem conselho, uma sociedade não tem como se sustentar. Ela simplesmente se desfaz por dentro. Depois de um mergulho tão intenso nessa destruição, nessa desolação toda, qual é a mensagem central que a gente leva disso? O que fica? Ficam duas verdades muito claras que formam o que os guias chamam de verdade prática. A primeira é que o juízo de Deus sobre o pecado é certo e é justo. Não é um talvez, é uma certeza. As ações têm consequências, e são consequências inevitáveis, destrutivas. Não há como fugir disso. Mas só isso seria desesperador. Qual é a segunda parte? A segunda parte é a esperança que está implícita. Mesmo numa profecia tão sombria sobre juízo, a única saída que resta é o arrependimento. O texto não fala de arrependimento porque ele descreve um povo que não se arrependeu. Mas a própria proclamação do juízo já é um chamado, sabe? É a última chance de ouvir e se voltar para Deus. A porta do arrependimento, embora não mencionada diretamente aqui, é a única alternativa ao colapso. E como a gente pode trazer isso para uma reflexão mais pessoal? Porque essa não é só uma história antiga sobre Jerusalém. De forma alguma. A conclusão dos nossos materiais de estudo aponta para uma aplicação pessoal. A ideia de o fim vem se conecta diretamente com a necessidade de vigilância constante. Na fé cristã, por exemplo, a vinda de Cristo é vista como uma certeza que pode acontecer a qualquer momento. Portanto, essa mensagem de Ezequiel de quase 2.600 anos atrás se torna um chamado atemporal para a autoavaliação. Um convite para examinar o próprio coração, as próprias prioridades e perguntar: no que eu estou realmente confiando? Essa análise de Ezequiel 7 nos deixa com uma imagem muito nítida, né? Uma sociedade que abandona seus fundamentos morais e espirituais para confiar na própria força, na sua religiosidade de fachada ou nas suas riquezas. Ela inevitavelmente assiste ao colapso de todas as suas estruturas de segurança. Sejam elas religiosas, sociais ou financeiras, nada fica de pé quando a base está podre. Isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. O texto descreve esse momento aterrorizante em que o povo busca desesperadamente uma palavra de seus profetas, de seus sacerdotes, dos anciãos, mas só encontra o silêncio. Isso levanta uma questão muito pertinente para qualquer época. O que acontece quando as fontes de sabedoria e direção de uma sociedade secam? O que acontece quando as instituições que deveriam guiar perdem sua voz, sua credibilidade ou sua relevância? Em que as pessoas passam a confiar quando se encontram nesse vácuo?